Previews. Now. Como dito antes, não é bom alterar o diretório de comandos. Mas caso seja necessário, você precisa alterar o caminho do diretório no arquivo CSproj em cada um dos projetos que você criou anteriormente, com o diretório antigo. Vamos abrir o diretório do projeto. E abrir o arquivo CSproj. Aqui vamos alterar com o caminho do novo diretório. Vamos fazer algumas alterações no projeto, adicionar uns novos comandos e alguns testes. Vou editar esse módulo para explicar algumas coisas. Primeiro vemos esses atributos. Funcionam como uma forma de passar informações adicionais para outro aplicativo que for utilizar. No caso o RunCommand Docker, no CGS addon nativo do CorelDRAW também temos esses mesmos atributos, com exceção do module PS. Este é um atributo que diz que essa classe vai se tornar um módulo. O C# pode ser utilizado em diversos paradigmas de programação, e um deles é a orientação de objetos. Vou falar mais um pouco sobre isso depois. Este atributo não existe no VSTA nativo do CorelDRAW, ele diz o caminho do arquivo do módulo ou classe. Em C#, por convenção, utilizamos uma classe por arquivo, mas podemos adicionar quantas classes quiséssemos. Aqui temos o atributo que diz que um método se tornará uma macro no VSTA nativo do CorelDRAW. Ele também é utilizado pela RunCommand Docker. E temos o atributo que marca o construtor de nossa classe. Como o C# possui sobrecarga de métodos, podemos ter vários construtores diferentes em uma classe. Na RunCommand Docker, além desse atributo, nosso construtor de classe precisa receber um parâmetro do tipo objeto. Vamos dar uma olhada no arquivo que definem esses atributos. Como vemos, atributos são objetos de classes. Uma classe é o modelo para a criação de um objeto. Por exemplo, uma receita de bolo seria nossa classe, e o bolo nosso objeto. Para se criar um objeto do tipo bolo, utilizamos a palavra reservada new. Por padrão, todas as classes têm um construtor que não recebe nenhum parâmetro. Uma classe possui métodos que em programação estruturada são chamados de funções. Esses métodos fazem algo, e podem receber e retornar dados. No exemplo da receita de bolo, poderíamos ter o método sabor, onde receberia um valor, por exemplo chocolate ou limão. Então, por enquanto, vamos ter em mente que vamos criar métodos para criar nossos comandos. Vamos editar nosso módulo, e agora vamos criar um novo comando. A primeira coisa a se fazer é adicionar o atributo que marca o método como macro. Lembrando que no C# a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Se esse atributo não for adicionado, o método ainda vai funcionar, mas ele não será visto pela ferramenta. Agora precisamos definir a visibilidade do método. Em C# a visibilidade é definida por palavras-chave. As principais são private, protected e public. No nosso caso, precisamos definir como public. Em seguida temos o retorno do método. Pode ser qualquer tipo válido de retorno. Alguns retornos comuns são void, bool, int, object, null, string. Quando o método não vai retornar nada, utilizamos o tipo de retorno como void. As macros nativas do CorelDRAW criadas com VSTA só podem receber retorno do tipo void, porém na RunCommand Docker podemos retornar qualquer tipo do .NET e API do CorelDRAW. Não podemos retornar tipos personalizados, ou seja, criado pelo usuário, como por exemplo o objeto bolo. Quando formos desenhar algumas coisas, vou falar mais um pouco da estrutura da API, e vamos começar a descobrir os tipos dela. Por enquanto, vamos descobrir os tipos. Depois precisamos dar um nome para nossa método. Podemos utilizar qualquer nome desde que não comece com caractere especial, números e não seja uma palavra reservada.
E entre os parênteses vêm os parâmetros. Um método pode ter um ou nenhum parâmetro, ou outra quantidade. E isso é um fato importante, pois no C# temos sobrecarga de métodos. E o que isso quer dizer? Significa que podemos ter vários métodos com o mesmo nome, porém com diferentes tipos no seu retorno ou diferente número de parâmetros ou tipos. Por exemplo, um método teste que retorna void e não tem parâmetros. Neste caso, podemos ter um método teste que retorna void e tem um parâmetro int, que é um tipo de valor numérico inteiro. E podemos ter também um método chamado teste que retorna void e recebe um parâmetro do string, que é tipo composto de uma coleção de char, caracteres. Vamos falar mais disso logo. Entre as chaves temos o corpo do método, onde escreveremos a lógica dele. Agora que criamos um novo método na nossa classe, teremos um novo comando no nosso módulo. Vamos salvar o arquivo e compilar o projeto. Utilizando este botão. Nessa seta do lado do botão marcamos o projeto padrão para ser compilado. Certifique-se que temos nosso projeto correto marcado. Nosso projeto teve erros de compilação, vamos verificar. Veja, só temos um G maiúsculo. Vamos corrigir e compilar novamente. Agora vemos nossos novos comandos. Por enquanto não fazem nada. Vou mostrar alguns controles que não são presentes no VSTA nativo do CorelDRAW. Por exemplo, a entrada de valores para os parâmetros, quando se tem. Vamos adicionar mais um método ao nosso projeto, mas agora com 2 parâmetros. Veja só que agora temos 2 entradas. Vamos adicionar mais um método, agora um que tenha um retorno. Vou adicionar um que retorna um valor int. Para retornarmos o valor int, precisamos alterar aqui o void para int. E o corpo do método utilizar a palavra-chave return e o valor desejado. Aqui vemos nosso retorno. Vamos fazer um teste. Vamos digitar um valor no campo A e um valor no campo B e executar. Podemos copiar o valor neste botão. Note que o botão de executar não fica disponível para comandos que requisitam entradas de valores. E note também que o comando com um retorno tem um botão em forma de V. Como este botão, você conseguiu utilizar o resultado desse comando em um parâmetro de outro comando. Veja que neste comando foi retornado o valor 5. Vou criar um novo comando que recebe o mesmo tipo de retorno, no caso um int. Agora clicando aqui, fora do campo e voltando no comando, e clicando no botão setamos que o retorno deste comando vai servir como parâmetro para o próximo comando.
Veja que o campo recebeu o nome do comando. Para ficar mais claro, vou limpar esse comandos com o nome teste e escrever outros. Criei um comando que faz a soma de 2 valores, e 2 outros comandos que retornam valores. Agora vou utilizar o retorno do comando retorna valor A no parâmetro A do comando soma 2 valores. E o retorna valor B no parâmetro B. Com isso vamos encerrar a edição com o bloco de notas. Vou passar a utilizar o Visual Studio, mas fica a cargo de vocês o que é melhor. Até a próxima!